Olá pessoal, nós vamos dar início a mais uma aula e essa disciplina ela tem o título de Conceitos de Recursos Humanos e nessa disciplina nós vamos discutir um pouco sobre as políticas de RH, sobre cultura e clima organizacional e também um pouquinho sobre pesquisa de clima. Para a gente poder entender os conceitos de recursos humanos, bem como os conceitos, e as políticas de recursos humanos, a gente precisa entender um pouquinho como que se deu a história dos recursos humanos. Na disciplina anterior, nós já discutimos que inicialmente esse setor de RH, ele tinha um outro nome, que eram relações industriais, onde que com o surgimento das indústrias, com o surgimento lá após a Revolução Industrial, as empresas elas começaram a ter alguns problemas de gestão. E esses problemas eles eram mais voltados para essa parte burocrática, com admissão, demissão, alguns controles de ponto, folha de pagamento, e então teve que surgir esse setor, esse departamento que ficava único e exclusivo para fazer parte e o gerenciamento por conta desses problemas burocráticos. Nos dias atuais, o recursos humanos ele tomou uma outra roupagem, ele tem um papel que ele é mais estratégico e não é mais operacional como ele era anteriormente. E é interessante a gente saber também que existe uma diferença entre recursos humanos e departamento pessoal. Se fosse para nós fazermos uma comparação, nós poderíamos chamar de departamento pessoal quando ele iniciou lá atrás, que ele cuidava da parte mais burocrática, fazia parte dos controles, mas essa parte gerencial. Hoje nós temos dentro das empresas o setor de departamento pessoal que ele cuida dessa parte, admissão, demissão, férias, hora extra, folha de pagamento, controle de ponto. E nós temos também o departamento de recursos humanos que ele junto com o departamento pessoal, ele vai fazer o gerenciamento dessas informações. Então é como se os dois eles andassem juntos, em um casamento perfeito. O departamento pessoal ele fica responsável por passar essas informações, fazer essa parte mais operacional, e o RH ele fica por conta então de desenvolver estratégias para que faça com que o trabalho do departamento pessoal seja cumprido, com efetividade e eficácia. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma divisão muito simples, de algumas coisas, algumas rotinas que tanto o departamento pessoal quanto o departamento de recursos humanos são atribuições desses setores. O departamento pessoal, conforme eu já expliquei, ele é mais operacional. Então cabe a ele cuidar da admissão e da demissão, a parte mesmo da papelada, providenciar os documentos, enviar o colaborador para exame, tanto admissional, demissional ou periódico e mudança de função. Ele também vai cuidar da saúde e segurança da medicina do trabalho, certificar que as normas, elas estejam sendo cumpridas de forma efetiva. Ele vai cuidar da folha de pagamento, atestado médico, controle de ponto e hora extras. Então essa parte operacional é o departamento pessoal. Os recursos humanos, ele cuida da parte mais estratégica, atração e seleção e recrutamento de pessoas, Então, o RH, ele vai criar políticas de atração, seleção e recrutamento para que o trabalho do departamento pessoal seja efetivado com sucesso, Para que o departamento pessoal admita, precisa o RH fazer essa ponte entre o candidato e o setor de departamento pessoal. Então, o RH ele cria essas estratégias, ele cria essas políticas e o departamento pessoal coloca em prática todas as políticas que o RH criou. Ele vai falar sobre treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios e umas tantas outras atribuições que o setor tem. Aqui eu trouxe algumas só para vocês entenderem que departamento pessoal e recursos humanos são setores, são departamentos diferentes, ok, pessoal? Então, o que são políticas de recursos humanos, O que é uma política de RH? Geralmente, as políticas elas são os conjuntos de regras e normas que a empresa tem,
na forma de conduzir e direcionar os seus colaboradores aos objetivos que a organização ela tem. Então, uma política de recursos humanos, por exemplo, é que vai definir quais são os métodos e as etapas de um processo de admissão e demissão, por exemplo. Qual que é o código de conduta que se espera dos colaboradores, entre várias outras normas internas que uma empresa pode ter. Então, de uma forma muito geral, a política de recursos humanos é como se fosse uma orientação, né? É como se fosse um manual, uma receita, para que o trabalhador, para que o assistente de recursos humanos ou o gestor de recursos humanos, ele tenha essas normas que ele vai seguir para que ele vai fazer, por exemplo, um processo de admissão. Então, para ele fazer um processo de admissão, não é simplesmente ele querer, hoje eu vou contratar, né? Existe uma política de contratação. Qual que é essa política? Ele vai pegar e ele vai seguir aquela política, desde a requisição, né, de pessoal até o fechamento aí do recrutamento e da seleção. E aqui eu trouxe para vocês algumas políticas e diretrizes que elas vão ilustrar para nós de uma forma muito básica mesmo, só para a gente entender como que funciona. Eu separei 6, né? Nesse slide nós temos 5, mas no próximo slide nós temos 1. E eu vou falar de cada um de uma forma isolada. Então a primeira política que eu peguei é a provisão de pessoas. Pessoal, existe um modelo padrão de política? Essas 6 políticas são as essenciais e são as únicas? Não. Existem tantas outras que nós podemos usar. Eu coloquei essas 6 porque, no geral, são as 6 tipos de políticas que são mais utilizados aí pelas empresas. Mas podem ter outras. A empresa pode utilizar só 2 ou só 3, ou se ela preferir, ela pode utilizar 6, ou se ela não quiser, ela não vai utilizar nenhuma. Mas uma política de recursos humanos, ela faz com que o setor ele seja mais efetivo, ele seja mais eficaz. Então, a primeira política que eu separei é a provisão de pessoas. Nessa política é onde nós vamos definir o planejamento de recursos humanos e a forma que eu vou recrutar e selecionar. Eu ainda gosto de incluir nessa política a atração, né? Como que eu vou atrair o meu candidato? Quais serão os canais que eu vou usar? Na disciplina futura, nós vamos trabalhar especificamente sobre atração e seleção de pessoas. Uma política de recursos humanos, ela vai estar definida dessa forma. Na provisão de pessoas, como que eu vou atrair? Como que eu vou recrutar e selecionar essa pessoa? E aí, dentro dessa política, eu vou colocar toda a estratégia que eu vou utilizar para selecionar, atrair e recrutar essa pessoa. A segunda política que eu separei é a política aplicação de pessoas. Nessa política, através do desenho de cargos, a análise e a descrição desse cargo, eu vou direcionar e aplicar as pessoas certas para o cargo certo. Já viu aquele ditado que existem pessoas que você vira e fala assim, fulano de tal nasceu para vender, nossa, ele tem uma lábia muito boa, ele conversa muito bem, ele tem desenvoltura. Geralmente essas pessoas elas vão se dar muito bem no setor comercial, no setor de vendas. Então, provavelmente, se eu for fazer a aplicação de pessoas e eu encontrar um candidato com essa característica, eu vou direcioná-lo para o setor comercial e não para o setor financeiro. Então, direcionar as pessoas, aplicar as pessoas no setor certo, também é um desafio que nós temos, então por isso que a gente utiliza essa política chamada aplicação de pessoas. Através do desenho de cargos, que no desenho de cargos vai falar qual que é a função, quais são as atribuições que esse cargo exige, qual que é o grau de escolaridade, se precisa ter experiência, quantos meses vai ser de experiência, se não precisa, e eu tenho todas essas informações para eu poder direcionar a pessoa certa para a vaga certa e também para que o meu candidato ele saiba exatamente qual vai ser a função dele dentro da empresa. O próximo é a manutenção de pessoas. Tão importante quanto atrair, selecionar e aplicar essas pessoas é manter essas pessoas dentro da nossa empresa, né? É muito difícil quando a gente consegue encontrar um perfil ideal, que é o que nós chamamos de talento, nós conseguimos fazer com que aquela pessoa ela fique dentro da empresa. Então, nessa política eu vou desenvolver
desenvolver políticas, né, desenvolver estratégias para que esse funcionário, esse colaborador, ele tenha o interesse de ficar, de permanecer. Quais são essas políticas? Eu posso trabalhar com a remuneração, né, com um pacote de benefícios e também com as relações sindicais. Eu vou focar bastante aqui nos pacotes de benefícios, que hoje nem sempre o salário por si só ele é garantia de estabilidade do colaborador dentro da minha empresa. Às vezes o colaborador ele prefere ter mais benefícios e um salário que talvez não seja tão alto, mas aqueles benefícios, na hora dele decidir de ficar ou ir, ele vai preferir ficar por conta dos benefícios. Que benefícios são esses? Nós podemos falar, por exemplo, a empresa que tem vale transporte, a empresa que fornece refeitório dentro da empresa, né? Tem um refeitório próprio, ou se não tem, ela vai terceirizar o alimento. A empresa que oferece muitas vezes plano de saúde, plano odontológico, cartão, né, de bônus aí, quando atinge meta, tem um cartão bônus que todo mês é depositado uma quantia. Então esse pacote de benefícios, no somatório total, exemplo, a pessoa ganha R$2.000, mas a percepção que ela tem é que o salário dela vale R$3.000, porque ela tem tanto benefício que ela consegue entender que mesmo o salário sendo pouco, os benefícios compensam ela permanecer naquela empresa. A próxima política é o desenvolvimento de pessoas. Tão importante quanto manter é desenvolver essas pessoas. Como que eu desenvolvo? Treinando e desenvolvendo, né? Eu dou treinamento, eu capacito as pessoas, eu faço um trabalho para que o colaborador ele se sinta motivado a permanecer. E eu só desenvolvo os talentos que eu quero que permaneça comigo. Então, nessa política, é muito importante você entender que nem todo o seu pessoal vai ser treinado e desenvolvido, porque muitas vezes é investir naquela pessoa que ela vai sair, porque você não tem condições ou você não tem a intenção de ficar com ela. Então, no geral, a gente só treina e só desenvolve as pessoas que a gente considera um talento e que a gente quer que ela permaneça dentro da empresa. Eu jamais vou investir em treinamento e desenvolvimento de um colaborador e deixar ele ir, e aí a empresa concorrente vai pegar um profissional todo lapidado e treinado já. Então, quando a gente fala de treinamento, desenvolvimento, a gente fala de treinar e desenvolver aquele colaborador que a gente deseja que permaneça dentro da empresa por alguns longos anos. E nós temos também a monitoração de pessoas, né? Qual é a função dessa política? Eu coloquei essa política porque eu acho ela uma política muito importante, tanto para o seu interno quanto para o futuro, né? Para os dias atuais, quanto para uma informação futura. Se eu não tenho um banco de dados e um controle, e esse controle pode ser feito através de algum sistema de informação, muito provavelmente eu não tenho dados sobre aquela pessoa. Vamos imaginar que eu tenho um colaborador que trabalha comigo há 10 anos. Eu não consigo lembrar de cabeça quantas vezes aquela pessoa pegou atestado, quantos treinamentos eu submeti àquela pessoa, se ela já fez, né, a parte do treinamento e desenvolvimento. Eu não tenho esses dados de cabeça. Então, essa monitoração de pessoas é feita através de um banco de dados, de um sistema de informação, para que com esses dados eu consiga ter condições de criar outras estratégias para poder fazer um treinamento e desenvolvimento, procurar manter essa pessoa, aplicar essa pessoa dentro de um outro cargo qualquer que seja, e também vai servir aí para que eu possa passar informação para uma empresa, por exemplo, que determinado colaborador saiu da minha empresa e a empresa que vai contratar me ligou para pedir uma referência profissional. Como que eu vou falar sobre esse colaborador? Eu tenho que ter um banco de dados, e aí eu vou falar, olha, fulano de tal trabalhou com a gente 10 anos, ele não tem o costume de dar atestado, nem falta, nem nenhum problema interpessoal, de relacionamento interpessoal e etc. E por fim, nós temos também o desligamento, né? Tão importante quanto atrair, recrutar e selecionar, o desligamento também ele precisa ser uma etapa muito bem definida. E algumas empresas elas erram muito porque elas não fazem uma pesquisa de desligamento. Com a pesquisa de desligamento, eu tenho subsídios para saber o que motivou aquele funcionário, aquele colaborador a querer sair. Pensa comigo, se eu tenho, dentro de uma empresa, a cada 10 colaboradores que saem, 8 reclamam do seu
superior imediato, né, do seu chefe ali, do seu encarregado. Então, onde que está o problema? Provavelmente está no encarregado, porque 8 pessoas de 10 reclamaram que ele não sabe relacionar, que muitas vezes ele submete o funcionário a situação vexatória, a uma situação de vergonha, de chamar a atenção de uma forma que não é considerada o correto, né? E aí, com base nessas informações, eu vou conversar com esse encarregado, vou explicar para ele que ele tem que ter uma postura diferenciada, que por conta disso a gente está perdendo um talento. Então a pesquisa de desligamento ela é uma ferramenta importantíssima e é claro que ela tem que ser feita de forma anônima, tá, pessoal? Não precisa do colaborador colocar o nome dele. É claro que você vai saber que foi ele, mas ele não precisa colocar o nome. A gente gosta sempre de deixar de uma forma anônima, porque se um encarregado ou outro quiser ter acesso a esse documento, você vai apresentar, ele não vai saber, né, quem falou, quem reclamou, entre aspas, da pessoa dele, e aí você preserva aí a identidade do ex-colaborador. Então, essa pesquisa ela é importantíssima, porque ela vai te dar subsídio e ela vai te dar condições de fazer estratégias, criar estratégias para mudar, né, o clima da sua empresa, que é o que nós vamos falar agora. Então nós vamos falar um pouquinho agora de cultura e de clima organizacional. A cultura é o conjunto de valores que uma empresa tem, aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende, né, a sua relação, seu relacionamento com seus colaboradores internos e externos, a forma com que ela gere, a forma com que ela coloca, né, a sua vida, entre aspas, dentro da empresa. É como que o gestor, o proprietário da empresa, é como ele conduz a sua empresa. Então, esse conjunto de valores, normas, né, as relações que ele tem com os seus colaboradores, elas vão definir aí essa cultura da empresa. Já ouviu falar que tem empresa que tem uma cultura organizacional muito tranquila, né? Que é uma empresa que os colaboradores podem trabalhar à vontade. Nós temos no nosso material didático, eu dei alguns exemplos, né, para vocês, da Google, né, que os colaboradores eles trabalham num ambiente muito descontraído, não tem que ficar muito engessado, trabalhar sob pressão, por exemplo, porque ele acredita que os colaboradores têm que ficar à vontade. Então essa é a cultura da empresa Google ou da empresa Nubank, por exemplo, é uma cultura mais flexível, onde que o colaborador ele fica à vontade para ele poder pensar, para ele poder criar estratégias. Outras empresas têm uma cultura mais firme, né? Uma cultura mais autoritária, onde o colaborador ele tem que seguir todas as normas, tem horário para entrar, horário para sair, não pode atrasar, não pode isso, não pode aquilo. Então a cultura ela vai definir o clima organizacional. E o que é clima organizacional, pessoal? Clima organizacional é a percepção que o meu colaborador tem acerca daquela empresa. O quanto ele gosta ou o quanto ele não gosta de trabalhar na empresa. É a famosa atmosfera psicológica. É o quanto o meu colaborador acorda de manhã e fala assim: uau, hoje eu vou trabalhar na empresa X. Ele tem satisfação, ele tem prazer de ir para a empresa. Se isso acontece é porque o clima organizacional é bom. Agora, se ele acorda e fala: poxa vida, mais um dia eu vou ter que passar 8 horas da minha vida preso dentro daquela empresa, significa muito provavelmente que o clima organizacional é ruim. O que é um clima organizacional ruim? A empresa ela não valoriza o profissional, muitas vezes existem muitas brigas, picuinhas entre os setores ou até mesmo entre os meus amigos de setor, fofoca, confusão, briguinha boba, né? Conflitos internos que acabam atrapalhando a convivência, e aí acaba que eu começo a perceber que aquele clima não é legal e eu não tenho vontade de trabalhar. E por que um clima organizacional ruim não é bom para a empresa? Porque motiva o funcionário a pegar um atestado, motiva o funcionário a faltar, motiva o funcionário a querer um afastamento. Então o clima ele é algo muito importante, e é por isso que algumas empresas utilizam muitas ferramentas para fazer com que esse clima seja o mais
prazeroso possível. Qual que é a ferramenta que nós podemos utilizar? É a pesquisa de clima, que tem como objetivo você coletar informações para saber qual que é a percepção que aquele colaborador tem da sua empresa. Exemplo, numa pesquisa de clima, eu posso colocar, por exemplo, situações e perguntas voltadas mais para a parte pessoal e motivacional. Eu posso perguntar se o funcionário ele se sente valorizado, se ele é motivado, se ele percebe que a equipe gosta dele ou que o encarregado gosta dele. Existem muitos modelos de pesquisa de clima. Eu coloquei para vocês lá no nosso material um modelo, mas existem tantos outros e vocês podem adaptar essa pesquisa da forma que vocês quiserem. É muito comum quando a gente faz alguma ligação, né, a pessoa virar e falar assim, aguarde só um momento, nós vamos fazer uma pesquisa, você foi selecionado. O nosso próprio curso teve um espaço para essa pesquisa, gente. Essa pesquisa é muito importante, porque através dessa pesquisa é que as instituições, elas melhoram, elas criam estratégias e ferramentas para melhorar a percepção que vocês têm. Então, se vocês respondem a pesquisa e falam, por exemplo, que o curso é ruim, né, que os professores não são qualificados ou que a plataforma é muito difícil, a instituição ela vai procurar resolver essa situação, porque está sendo muito recorrente, né, a pessoa fazer essa reclamação, e aí nós temos que ter um olhar mais crítico e mais clínico para isso. Então, geralmente, as pesquisas de clima, elas podem ser por notas de 0 a 10, de 1 a 5, ou com essas carinhas, né? A carinha de triste é porque você está muito insatisfeito, a carinha feliz e sorrindo é porque você está muito satisfeito, e essa carinha aí que não está nem sorrindo e nem está triste, significa que você está imparcial, você não está totalmente insatisfeito, mas você também não está totalmente satisfeito. Então existem figurinhas, né, que são esses emojizinhos para vocês colocarem o seu grau de satisfação. Existem notas, né, de 0 a 10, escalas, e existem também pontuações. Então, cada pesquisa ela vai apresentar para você um formato diferente. Então, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje foi tratar sobre políticas de recursos humanos, clima e cultura organizacional e também a pesquisa de clima. Eu espero vocês no nosso fórum. A nossa semana está com muita novidade, né? Vão ao fórum, discutam com seus colegas, com os tutores, façam as perguntas, provoquem, né, as suas inquietações, não fiquem com dúvidas. Se vocês precisarem, nós temos a equipe de tutores, vocês podem recorrer a mim também para poder tirar as suas dúvidas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.